Com o aumento da expectativa de vida das pessoas, é cada vez mais importante se preocupar com a qualidade de vida em todas as fases, principalmente na velhice. Foi-se o tempo que envelhecer era sinal de doenças. Hoje em dia, o objetivo é chegar à terceira idade praticando esportes, trabalhando e saindo com os amigos. Com o passar do tempo, nossa realidade se inverte. Em vez de recebermos os cuidados dos nossos pais, começamos a cuidar deles. Essa não é uma etapa fácil, portanto, exige muita atenção e dedicação. O cenário é de mudança, mas se adaptar a ela pode não ser tão difícil quanto parece. Afinal, estamos apenas retribuindo o carinho recebido durante toda a vida. Para ajudar nessa jornada transformadora, listamos 15 ensinamentos e dicas capazes de melhorar a qualidade de vida do idoso e proporcionar momentos mais tranquilos aos seus pais, avós e outros tantos velhinhos que convivemos diariamente. Antes de começar, pedimos que você deixe o seu like para que esse e outros vídeos do Quintessência cheguem para outras pessoas também. Não se esqueça de acessar e conhecer o nosso site canalquintessencia.com. Bem-vindo ao Quintessência. Número 1. Vamos falar sobre preconceito? Primeiramente, é preciso falar sobre as crenças limitantes relacionadas à terceira idade. Sensos comuns que são incorporados à vida de quem chega à velhice e limitam suas capacidades. O que acontece é que, junto com as consequências comuns ao envelhecimento, vem ainda o que chamamos de etarismo, o preconceito contra idosos. Aquela crença de que idoso não consegue fazer atividades comuns do dia a dia, não são capazes de trabalhar, têm a saúde debilitada e o corpo frágil, são um fardo da família e a economia. Tudo isso é tratado pela sociedade como verdade, mas não é realidade na maioria dos casos. Até 2050, o número de pessoas com idade igual ou superior a 80 anos deverá triplicar em todo o mundo. Atualmente, já existem mais avós do que netos no planeta. Número 2. Envelhecimento saudável. As pessoas que chegam à terceira idade ao completar 60 anos têm, em geral, total independência e autonomia para cuidar dos afazeres domésticos e do dia a dia. São produtivas e podem continuar trabalhando ou trilhar novas carreiras. Podem fazer novos cursos e investir na educação na terceira idade, cuidar das suas finanças. Podem viajar sozinhos ou com a família, praticar esportes, brincar com os netos, ter relacionamentos afetivos saudáveis e muito mais. Então, o primeiro passo para tornar um idoso feliz é entender que ele é totalmente capaz de fazer o que quiser, considerando sempre o estado de sua saúde. Se as pessoas idosas em sua família estão com dificuldade de enxergar suas capacidades plenas, se motivar após a aposentadoria ou se reinventar, veja a seguir como você pode ajudar. Número 3. Mantenha a família por perto. Uma das principais queixas de quem está na terceira idade é a solidão. Muitas pessoas ficam viúvas, se separam, veem os filhos se casando e construindo uma nova família. Os amigos então vão se tornando mais distantes e com isso a vida fica mesmo mais solitária. Esse sentimento é um dos principais motivos que levam à depressão na terceira idade e é fundamental cuidar da saúde mental nessa fase da vida. Os idosos já viveram muito e exatamente por isso têm muitas histórias incríveis que amam contar para os mais novos. Tire um tempo para bater um papo com o seu velhinho. Ouça, converse, se interesse pelo que ele tem para passar a você. Conversar com o idoso é aprender com experiências de uma vida. Combine com a família para que todos se façam presentes na vida do idoso. Faça visitas em casa, leve-os para os encontros familiares ou para passeios. Principalmente pessoas que têm netos podem se beneficiar muito do contato e da energia das crianças. Número 4. Crie espaços e momentos de socialização e descontração. Muitas pessoas acreditam que os idosos só querem ficar em casa, não querem ir a locais com barulho ou agitação. Com isso, acabam se esquecendo de convidar a pessoa mais velha às festas da família, comemorações, churrascos, cinema, show musical e viagens. A socialização envolve conhecer locais diferentes, manter contatos com amigos antigos ou conhecer novas pessoas e ter espaço para expor sua opinião. Assim como em qualquer fase da vida, a conversa também é essencial aos idosos.
que precisam exercitar a memória, querem ser ouvidos e manter relacionamentos com as pessoas queridas. Portanto, mostre que a presença dele é importante, incluindo-o sempre em atividades da família, passeios e conversas. Número 5. Incentive-o a praticar exercícios físicos. Além da socialização, também é essencial à saúde do idoso a prática regular de exercícios físicos. Incentive que a pessoa faça caminhadas ao ar livre ou pratique uma atividade que estimule a musculatura e os hormônios da felicidade, como musculação com orientação de um profissional de educação física, pilates, yoga, natação, hidroginástica, dança, esporte com tênis, peteca, vôlei, futebol, etc. O exercício físico torna os idosos felizes e saudáveis, fortalece a musculatura, os ossos e articulações, ajuda no equilíbrio e na prevenção de quedas, além de prevenir doenças cardiovasculares como AVC, infarto e outros. Número 6. Respeite suas particularidades. Ao chegar à terceira idade, é comum que o idoso tenha apego à sua rotina e tenha hábitos mais rígidos. Isso é totalmente saudável e por isso é importante respeitar seu tempo. Deixe que ele acorde, vá dormir e se alimente nos horários que ele preferir, caso não haja nenhum distúrbio de sono, é claro. E procure não forçar atividades pelas quais ele não tem interesse. No entanto, é desejável e saudável que ele tenha uma rotina pré-estabelecida e combinada com ele, com horário de acordar, refeições, atividade física e hobbies. Essa organização causa bem-estar e satisfação. Número 7. Incentive a ter hobbies. Ao longo da vida adulta, as pessoas dedicam praticamente todo o seu tempo ao trabalho e os hobbies vão ficando de lado. Quando a pessoa se aposenta, é normal que ela fique perdida com o tempo livre e a ociosidade, e acabam pensando que por conta da idade não são mais capazes de aprender coisas novas. Essa ideia está completamente errada. A terceira idade é um momento excelente para aprender ou aprimorar habilidades, pois é nessa fase da vida que temos bastante tempo disponível. Incentive o idoso a procurar por hobbies, conversem e descubram juntos algo que ele gosta ou sempre pensou em fazer, mas nunca fez. Vale tudo: artesanato, novas línguas, crochê, esportes, instrumentos musicais, pintura, dança, leitura, palavras cruzadas e jogos. Deixe a criatividade rolar, pois não faltam opções. Bem-estar e alegria têm tudo a ver com saúde e com um envelhecimento mais ativo e saudável. Número 8. Ajude a ter pensamentos positivos. Como citamos, na velhice, muitos sentimentos negativos podem surgir. Uma maneira de evitar que essa situação aconteça é ajudando o idoso a pensar positivamente. Sempre que ele estiver em um dia ruim ou triste, ensine-o a pensar sobre o lado bom da vida e a lembrar do quanto é amado por você, amigos e por toda a família. Número 9. Minimize os riscos de queda e de outros acidentes. Em virtude da diminuição da mobilidade e da velocidade dos reflexos, a pessoa idosa corre maiores riscos de sofrer quedas e outros acidentes no âmbito doméstico. Para minimizar, algumas adaptações são importantes, como o uso de calçados específicos que se adaptem bem aos pés dos idosos, mantendo-os bem firmes. Chinelos, por exemplo, devem ser evitados. Instalação de barras de apoio nos banheiros, especialmente nos locais de banho. Colocação de pisos ou frisos antiderrapantes. Melhoria da iluminação e eliminação de obstáculos como móveis ou objetos sem utilidade. Dessa forma, a pessoa idosa poderá se deslocar com muito mais segurança e desenvoltura em seu ambiente. Número 10. Organize uma agenda clara e rígida para a administração de medicamentos. Muitos idosos necessitam ingerir medicamentos diariamente, por isso é imprescindível que haja um controle sobre a administração desses medicamentos. Construa uma agenda bem clara, lembretes e compartimentos bem delimitados para o armazenamento e a utilização desses remédios, de modo a minimizar esquecimentos ou erros de horários e dosagens. Número 11. Tecnologia na terceira idade. Estar conectado traz benefícios. Nós sabemos que estar presente muitas horas por dia com nossos pais, avós, bisavós, tios e tias não é possível.
pois temos nossas tarefas, trabalhos e família. Nesse sentido, ensinar e encorajar os idosos a se conectarem utilizando smartphones, computadores e tablets, por exemplo, é uma ótima solução para matar a saudade diariamente sem precisar sair de casa. Sabendo utilizar as tecnologias, o idoso terá autonomia para fazer e receber chamadas de vídeo, telefônicas e até mesmo utilizar mais facilmente as mensagens online. E mexer em computadores e manusear celulares vai fazer muito além da interação social, podendo ser um grande aliado para a manutenção da saúde mental dos idosos, prevenindo ou retardando o surgimento de doenças como mal de Alzheimer e depressão. Segundo os neurologistas, isso acontece porque utilizar a internet, aplicativos e aparelhos eletrônicos funciona como um exercício para o cérebro. O ato de aprender coisas novas, nesse caso, mexer em tecnologias, proporciona também bem-estar e melhoria significativa na qualidade de vida, além de proporcionar mais autonomia, liberdade e segurança ao idoso. Hoje em dia, temos a comodidade de fazer quase tudo pelo celular, desde realizar compras até pagar contas de energia, água, luz e afins. Tudo está ao alcance de um simples clique ou toque na tela. E embora algumas vezes tenha alguém para ajudar, com o tempo, depender dos filhos e netos pode gerar sentimentos ruins no idoso, como privação da liberdade e incapacidade. Ao aprender a utilizar tecnologia, ele mesmo poderá realizar suas tarefas diárias sem precisar de ajuda de outras pessoas. Além disso, saber realizar atividades simples como pagar contas e fazer o mercado através de aplicativos evita que o idoso precise sair de casa, especialmente se morar sozinho. Número 12. Incentive a adoção de hábitos saudáveis. Hábitos saudáveis são essenciais em todas as idades, mas com o passar dos anos, tornam-se ainda mais relevantes, tendo em vista a maior vulnerabilidade a algumas doenças. Diante disso, procure incentivar seus pais idosos a levarem uma vida mais saudável. Mais do que isso, peça o seu auxílio para que toda a família possa desenvolver esses hábitos de forma conjunta. E é essencial manter regularmente as consultas médicas, ainda que sejam apenas como rotina ou com o intuito de tranquilizá-lo. Conversar com o médico e perceber que, de certa forma, alguém se preocupa com ele, melhora o senso de utilidade e promove o bem-estar. Procure perceber as suas principais necessidades. Dê atenção à saúde bucal, auditiva e aos aspectos psicológicos e o incentive a praticar atividades específicas para idosos. Fazer com que ele se sinta importante é fundamental nessa fase. Número 13. Zele pela qualidade de vida do idoso. Priorizar o bem-estar e promover a qualidade de vida na terceira idade é fundamental para melhorar a autoestima e, na atualidade, esses têm sido fatores responsáveis pela longevidade do brasileiro. Zelar pela qualidade de vida de alguém é estar mais presente, é orientar sobre roupas, higiene pessoal, alimentação, cuidados com a saúde e incentivar atividades físicas e de lazer. Tais fatores em conjunto são determinantes para assegurar a promoção da saúde e estabelecer meios para que o idoso tenha um viver mais saudável e equilibrado. Se o idoso recusar suas orientações, tente refletir melhor sobre o estado físico e mental da pessoa. Coloque-se no lugar dela e imagine como você gostaria de ser tratado quando chegar a sua vez ou se estivesse doente e vulnerável. Ser um bom ouvinte e ter paciência com pais idosos pode ser uma oportunidade para refletir um pouco mais sobre a fragilidade da vida, e mais ainda, para valorizar a importância de manter a sensatez necessária à tomada de decisões mais assertivas no cotidiano. Número 14. Reconheça sua experiência. Manter a autonomia dos idosos e ouvir suas opiniões é fundamental para uma boa convivência. Afinal, quem já chegou na terceira idade tem experiência de sobra e não deseja ter seus pontos de vista menosprezados. Mesmo em situações cotidianas, se sua capacidade cognitiva permitir, dê ao seu familiar o direito de escolher entre várias opções. Outro modo de incentivar essa autonomia e fazer com que seus pais se sintam importantes é pedir conselhos e sugestões. Acredite, quem viveu muitos anos tem mais coisas para ensinar do que nós imaginamos.
Quando não concordar com algo e precisar argumentar, faça-o com respeito e carinho, sem elevar o tom de voz. Número 15. Melhore o dia a dia dos pais idosos. O que você pode fazer para melhorar o dia a dia é a autonomia de seus pais. Reserve um momento da semana a fim de pesquisar e pensar sobre isso. Você provavelmente conviveu com eles por boa parte da vida e conhece bem a personalidade de cada um. Assim, ainda que eles não se comuniquem mais como antes ou tenham a mesma vitalidade, certamente será possível encontrar meios para melhorar suas rotinas. Por isso, de acordo com as necessidades que o idoso apresentar, verifique o que estaria ao seu alcance. O ideal é que o idoso permaneça vivendo em sua própria residência. Caso algumas adaptações sejam necessárias, estude uma reforma rápida e segura para todos. Trocar móveis de lugar, adaptar acessos, adquirir equipamentos, complementar a alimentação ou oferecer mais conforto são só alguns exemplos a serem considerados. Converse com um médico ou fisioterapeuta, pois eles vão te ajudar a encontrar ótimas soluções. Agora, você já conhece algum dos principais meios de se conseguir melhorar a convivência com pais e pessoas idosas. Logo, promover o respeito e ter paciência com pais idosos comprova que você entendeu que o ciclo da vida é subdividido em fases e que, com o tempo, surtirá efeitos sobre todos. Faça o seu melhor e receberá o melhor. Na vida, as atitudes são como um reflexo no espelho, vívidas ou ofuscadas, sempre voltarão para nós. Se você gostou do vídeo até aqui, fique atento ao nosso recado final. Você já conhece o nosso site, canalquintessencia.com? Nele, disponibilizamos recomendações de livros relacionados aos tópicos mais abordados no canal e que achamos poder agregar à sua vida. Os livros são vendidos em parceria com a Amazon e ganhamos uma porcentagem a cada compra pelo nosso site, que ajuda a mantermos e desenvolvermos o Quinta Essência cada vez mais. O link está disponível na descrição e comentário fixado do vídeo. Aproveitem! Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima!